cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos, logo de cara eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, dá essa força aqui para amigo de vocês, se inscreva. É 0800, né? Vascaíno ajuda Vascaíno. Dá essa força aqui para ajudar o crescimento do nosso canal. Compartilhe o link também do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Deixe o seu like para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas no assunto. E como eu já falei, se inscreva. E quer continuar nos ajudando? Quando aparecer um anúncio na sua tela, deixa o anúncio correr, vai pegar aquele lanche, aproveita para de repente ir ao banheiro, independentemente, enfim, dar aquela espreguiçada no corpo, tomar uma água, né? E também, se quiser concorrer a 2 camisas do Vasco, se torne membro. A partir de R$2 por mês, você já se torna membro aqui do canal. Quando eu bater 50 membros aqui no canal, eu vou sortear 2 camisas. Eu já sorteei 2 camisas para os inscritos e eu tô querendo sortear para os membros, mas a galera não tá se tornando membro. Eu vou criar a camisa do canal para vender para vocês que tiverem interessado, camisa do Vascão, do meu canal Vascaíno desde sempre, né? Quem for membro vai ter desconto, vai ter vantagem, então corre, né? E já faça parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Dito isso, olha só, peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Vamos falar sobre o jogo, né, de ontem à noite que tivemos Brasil e México Sub-20. O Brasil venceu com o gol do nosso cria Ryan em São Januário, né? Parecia que estava tudo fácil, jogando em casa, naquele jeitão, né? Enfim, vou falar também aí sobre o Jean Davi, que não entrou em campo com a seleção do Chile, que perdeu, né? Vou falar também aí sobre Vasco e Atlético Paranaense, Vasco e Flamengo, sobre o nosso São Januário. Vamos falar sobre as meninas da colina e também vamos falar sobre o novo Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tem novidade aí envolvendo a Amazon Prime. Então é o seguinte, acompanhe o nosso vídeo até o final, aperte seu cinto de segurança, porque está começando mais um Madruga Vasco com Álvaro Silva. Bom, meus amigos, é o seguinte, né? Logo de cara, uma boa noite para você que está indo se deitar, que está cansado aí, naquela preguicinha me assistindo, e um bom dia para você que já está na sua correria, no seu plantão, você que está levantando, você que está indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, no Uber, né? Que me assiste, que me escuta, um bom dia para todos nós, ótima sexta-feira, né? Meus amigos, sexta-feira, o primeiro fim de semana aí de abril, né? Meus amigos, e olha só, hein? Será que teremos alguma novidade nesse fim de semana em relação a alguma contratação? Enfim, não sei, a ver, vamos ter que aguardar. Brincadeiras à parte, né? Bora então dar início aqui ao nosso conteúdo. Meus amigos, eu quero começar falando aqui com vocês sobre o nosso cria da base Ryan. Ele que marcou o gol da vitória da seleção brasileira sub-20 nessa noite de quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. A partida foi disputada entre Brasil e México, amistoso, um preparatório para o sul-americano aí que está por vir, né? Fato é que o nosso cria Ryan, né, jogando em casa em São Januário, literalmente, né, fez o segundo gol da nossa seleção brasileira, ajudando, né, o nosso Brasil a sair com resultado positivo de São Januário, tá, gente? E olha só, quem se fez presente também em São Januário para assistir essa partida foi o nosso treinador Rafael Paiva, o cria da base GB e seu amigo Lincoln, né? Isso mesmo, o atacante e o zagueiro, né? O GB e o Lincoln e o Felipe Maestro, isso mesmo, essa galera de peso, né? Estava em São Januário nessa última quinta-feira para prestigiar, para assistir o jogo, né, da nossa seleção brasileira sub-20, né? O Paiva de olho ali no seu jogador, no seu atleta, né?
o GB e o Lincoln prestigiando o seu amigo, e o nosso Felipe Maestro também, né? Igual o Paiva ali, observando aquela coisa toda, né? Então, meus parabéns pro Ryan, o Leandrinho também, que não fez gol, mas enfim, tá bom também, né? Tá convocado, tá entre os jogadores selecionáveis, quem sabe entra na próxima partida. Lembrando que teremos outro amistoso entre Brasil e México, né? Nos próximos dias. Dito isso, né, gente, falando em jogo internacional, tivemos também nessa noite de quinta-feira a goleada da Argentina sobre a seleção do Chile, 3-0 para os argentinos, né? Jogo válido aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Fato é que o nosso atacante chileno, né, Jean Davi ou Jean Menezes, né, não entrou em campo. Ele foi para o jogo, ficou no banco de reservas e não foi acionado pelo treinador da La Roja, né, da seleção chilena. Então, por um lado é triste que a gente não viu o nosso jogador aí do Vascão jogando as eliminatórias. Por outro lado é bom que ele foi poupado, não se desgastou, já vem treinando uma rotina, viaja para cá, viaja para lá, já chegou aqui no Rio já jogando pelo Vasco, né? Então é bom que ele teve de certa forma uma noite de descanso, né, gente? Agora, dito isso, né, eu quero falar com vocês aí, a gente já pegando o imã, pegando a deixa que eu falei de descanso, né, o nosso elenco que parou de descansar nessa quinta-feira, né, isso mesmo, nessa manhã dessa última quinta-feira, conhecido também como ontem, nosso elenco se representou no CT Moacir Barbosa, já iniciando os preparativos aí, o trabalho duro, né, para os confrontos que teremos aí logo na próxima semana, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, lá em Coritiba, jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. E aí no próximo domingão, no dia 15, né, teremos aí Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, tá, gente? E pro jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, da Federação de Goiânia, tá, gente? Então, presta atenção no teu serviço aí, o Wilton Pereira Sampaio, ele que vai apitar, né, gente, o jogo de volta aí, a decisão dessa vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, decisão a qual o nosso Vasco saiu à frente, largou na frente, né? A gente começou perdendo, na verdade, o jogo, só que o Vascão virou 2-1 com isso, né? O Vasco viaja para Coritiba com essa vantagem na bagagem de um golzinho. Pode parecer pouca vantagem, mas ainda assim não deixa de ser uma vantagem. Um empate, por exemplo, de qualquer forma, 0-0, 5-5, enfim, independentemente, o empate é do Vasco, né? E qualquer vitória também é do Vasco, né? E o Vasco, se perder por um gol de diferença, a gente leva o confronto para os pênaltis. Se perder por 2, estamos eliminados. Então é o seguinte, se o Vasco fizer um gol na casa do adversário, já é o quanto basta para desestabilizar o moral, aí os caiu rival. Por outro lado, se o Vasco me arruma uma lambança, tomara que isso não aconteça, só uma conjectura, na quarta-feira pela Copa do Brasil, isso abate o time, né? Isso derruba o moral da equipe, todo mundo vai ali abatido para o clássico contra o maior rival. Aí tem aquela situação daquela fatídica, aquele fatídico resultado no primeiro turno, que eu não gosto nem de ficar mencionando, mas é uma realidade, é um fato, né? Então assim, tudo vai passar pela partida de quarta-feira, né? Do moral da equipe concretizar essa vaga na Copa do Brasil, e pra gente já ir também poder ir mais confiante para cima do Flamengo, que é outra decisão também no próximo fim de semana, sem ser esse agora, no outro, né, gente, pelo Campeonato Brasileiro. Agora eu quero falar com vocês aqui, gente, rapidinho, né, dar uma pincelada nas meninas da colina, né, o Vasco que anunciou aí no apagar das luzes, ou digamos assim, no amanhecer dessa sexta-feira, né, logo nos primeiros minutos dessa sexta-feira, o Vasco já anunciou a contratação de mais uma atleta para o nosso plantel, tá, gente, que é a atacante Maikele, tá, então o Vasco aí anunciou a contratação da atacante Maikele, ela que chega para reforçar o elenco das nossas meninas para esse segundo semestre da temporada de 2024, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui, né, sobre a questão envolvendo o nosso São Januário, né? Como eu já até falei no meu Expresso News, no meu último vídeo aqui no canal, para quem me assistiu sabe do que eu tô falando. A gente vive aí uma eminência, né, gente, nos próximos meses aí até dezembro, São Januário deve estar fechando os seus portões, as suas portas, tanto para jogo de futebol quanto para visitação, porque será ali reformado, né, será derrubado praticamente todo o estádio, vai ficar somente ali a fachada principal, a fachada histórica, né, o restante tudo deve vir abaixo, porque teremos um novo estádio, né, estádio ao qual a gente merece, já vem pedindo há muito tempo já, né, a grande realidade, a grande verdade é essa, hoje
A gente joga lá para 18, 20, 22 mil pessoas, é sempre apertado para acomodar o amor do vascaíno, mas é uma tristeza porque é um estádio que vai fazer já aí seus 100 anos, tem toda a história do nosso clube, né, vários clubes importantes, Libertadores, né, título de campeonato brasileiro, discursos importantes da história do nosso país, um estádio que inclusive foi construído antes mesmo do próprio Maracanã, né, tem muita gente que não sabe disso, muito torcedor de futebol, até mesmo alguns torcedores do Vasco não sabem disso, né, o nosso São Januário foi construído bem antes do Maracanã. O Maracanã foi construído lá na década, ali chegando na década de 50, né? Foi construído ali para a Copa do Mundo de 1950 que a gente teve aqui no Brasil. São Januário não, foi feito lá na década de 20, lá em 1927 foi quando ele ficou pronto. Ele começou, se eu não me engano, em 24 ou 26, enfim, mas ficou pronto em 1927 com isso, né? Já está se completando quase 100 anos da nossa colina histórica. Fato é que a partir do começo do ano que vem está tudo encaminhado para que já comece as obras no nosso estádio, né, que vai ser aí derrubado e coisa e tal, para a gente ter um novo estádio a princípio para 47 mil pessoas, 47 mil lugares no novo São Januário. Existe uma possibilidade do Pedrinho buscar junto aos arquitetos e à Prefeitura do Rio de Janeiro uma autorização para que esse projeto seja adaptado para 57 mil lugares, quase 60 mil pessoas no novo São Januário, mas a princípio seria para 47 mil pessoas, que está maravilhoso também, seria sensacional, né, um estádio aí para quase 50 mil pessoas, né, com mais comodidade, mais conforto, mais moderno e sem perder também aquela mística, aquela acústica que nós temos ali atualmente na curva, né, os engenheiros, os arquitetos prometem aí, garantem para nós torcedores que eles vão fazer de tudo para manter aquela acústica ali do mesmo jeito que tem, a mesma vibração vocal da torcida ali, a mesma distância que tem hoje ali a arquibancada do gramado, que é bem pertinho de São Januário, por isso, né, que é apelidado de Caldeirão pela torcida do Vasco e por outros torcedores também. Todo mundo sabe que é difícil jogar no nosso Caldeirão. Enfim, tudo isso vai ficar bacana. Vai ter acessibilidade, camarote novo, vários setores novos, área de alimentação, shopping, estacionamento, né? Enfim, vai ficar sensacional, né? Vai ser uma construção, né, que vai servir não só em dia de jogo, mas em outros dias durante a semana ou fim de semana que não tiver, por exemplo, o Vasco entrando em campo, o Vasco jogando fora de casa, ou por exemplo uma data FIFA como a gente está passando agora, vários dias sem jogos, aí vão ter várias coisas, vários eventos, vai ter pagode, vai ter a área de alimentação, vai ter isso, vai ter aquilo, então vai ficar tudo muito bacana, né? E é o seguinte, dentro dessa situação, a diretoria do Vasco trabalha com uma possibilidade, né, de contratar uma empresa especializada para pegar pedaços de São Januário, né? Por exemplo, ali uma cadeira, de repente uma placa, um azulejo, um ladrilho, um pedaço do gramado, né, um pedaço de alguma madeira esculpida com alguma situação, uma chapa de metal, enfim, várias situações assim para poder fazer souvenirs, vender pedaços de São Januário para o torcedor apaixonado, para o torcedor, né, ali que é fanático pelo Vasco. Então o Vasco está estudando essa possibilidade de contratar uma empresa aí para que faça essa venda, né, desses pedaços da nossa colina histórica para fazer esse souvenir. Eu até falei sobre esse assunto aí no nosso último conteúdo. E aí, envolvendo essa situação, temos aí de forma garantida mais 6 jogos em São Januário até acabar aí a competição, o Campeonato Brasileiro. Porém, todavia, entretanto, esse número pode chegar a 7 ou até 8 jogos. Por quê? Porque se o Vasco passar para a semifinal da Copa do Brasil, mais um jogo que a gente joga em casa, né, pela Copa do Brasil. E se a gente chega na final, também tem, né, teoricamente, temos o direito de jogar em casa, de mandar o nosso jogo também em casa, né, na final da Copa do Brasil. Então, meus amigos, são 6 jogos podendo chegar a 8. Claro, tomara a Deus que chegue, né, a 8 jogos. É uma pena, né, que, por exemplo, Vasco e Palmeiras, que poderia ser também em São Januário, foi transferido lá para Brasília, né, para a Arena Mané Garrincha, Arena BRB. Mas é o seguinte, não foi o Pedrinho que quis fazer isso. Essa situação já tinha sido sacramentada pela gestão da 777 do CEO, ex-CEO Lúcio Barbosa. Já tinha vendido, já tinha até mesmo ali celebrado o contrato, recebido ali junto ao grupo da Arena BRB. Então agora essa situação só está apenas meramente sendo executada, só mesmo ali
vamos dizer assim, eles estão cumprindo o contrato, o Vasco está cumprindo esse contrato, por isso então Vasco e Palmeiras vai ser em Brasília, mas tirando isso, teremos ainda 6 jogos na Colina Histórica, né gente? Então que são eles aí, Vasco e Cuiabá, que é um jogo adiado ainda do primeiro turno, né? Teremos também Vasco e Juventude, depois Vasco e Bahia, depois Vasco da Gama e Internacional, depois Vasco e Atlético Goianiense, e ali na última rodada, no encerramento do campeonato, né? E no encerrar também do nosso querido Caldeirão, Vasco e Atlético Mineiro. Então, na minha opinião, desses jogos aí, eu acho que o mais difícil aí é o Vasco e Bahia, talvez Vasco e Atlético Mineiro. Os outros não vejo com maus olhos, não. Inclusive dá para fazer bastante ponto com esses jogos aqui dentro de casa em São Januário. Não tenho medo de nenhuma dessas equipes aí, com todo respeito a Bahia, a Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Juventude, Cuiabá, com todo respeito a todos esses times, mas eu particularmente não tenho medo de nenhuma dessas equipes. Dá para o Vasco aí fazer mais pontos aí, brincando aí pelo menos 12 pontos ou mais nesses jogos aí, pra gente conseguir sonhar com algo a mais no Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer, esfregar as mãos aí pro nosso Vascão passar de fase na Copa do Brasil. Como eu acabei de falar, é muito importante a gente avançar, a gente passar de fase na competição, porque justamente por isso, pra gente também ter chance de ter mais jogos oficiais de competição à vera do nosso Vasco em São Januário antes de fechar, né? Só vou dar uma dica pra diretoria, com certeza, né? Obviamente, é uma dica brincadeira, né? Porque obviamente a diretoria do Vasco já está trabalhando com essa situação de fazer um último jogo ali, de fazer um mega evento, de repente fazer um show ali para a torcida, de repente organizar algo do lado de fora também ali na imediação ali da barreira, de repente fazer ali, né, trazer jogadores ali, sei lá, jogadores que tiverem vivos do Vasco de décadas atrás, de 5, 6, 7 décadas atrás, né, para de repente colocar no telão ali, fazer um VT a Vasco TV, né, coletar entrevista de vários ex-atletas, ex-funcionários que passaram e viveram dentro ali de São Januário, nos bastidores, nos corredores, ali nos acessos, trabalhando, servindo, prestando serviço ao nosso clube, né? Eu acho que com certeza a diretoria do Vasco deve estar preparando algo parecido. Se não estiver preparando, fica a dica aqui, já vai a deixa, né? Porque tem que ser feito, né? Um estádio lindo, histórico, né? Que infelizmente aí já está caminhando para os últimos jogos, e eu tenho que falar desse assunto porque daqui a pouco vai fechar, né? Quem foi, quem não foi, muita gente não vai ter a possibilidade de ir, outros por condição financeira, outros de repente porque nem estão no Brasil, ou porque mora muito longe, nosso país é muito grande, ou por conta de trabalho, questão de saúde, e várias situações que envolvem muita gente. Milhões e milhões de torcedores do Vasco nunca foram e nem vão nesse São Januário aí, né? Que é o nosso tradicional raiz, nosso estádio raiz, né? Mas Deus vai permitir, vai preparar também aí, para quem não teve a possibilidade de ir nesse, de conhecer o nosso novo São Januário, o São Januário moderno, remoldado, reformulado, né, com uma acústica nova, com gramado novo, arquibancada, teto, banheiro, acesso, estacionamento, tudo novo, né? Então que Deus nos abençoe, que dê tudo certo, né? Claro, dentro da religião de cada um de nós, de cada um de vocês, mas que dê tudo certo para o nosso Vasco aí, nesses próximos anos, nessa reforma de São Januário, e vamos esfregar as mãos, torcer para a gente se manter vivo na Copa do Brasil, para a gente garantir mais, quem sabe, 2 joguinhos aí na nossa colina histórica, tá, gente? Brincadeiras à parte, dito tudo isso, esse momento nostálgico, né, se tratando do nosso São Januário, quero falar com vocês agora de um assunto muito importante, tá? Muito importante mesmo, que é uma situação que a gente tomou conhecimento, tá? Olha só, Liga Forte fecha acordo com a Amazon para a transmissão do Campeonato Brasileiro. Então bora lá, gente. Semana passada a gente tomou conhecimento de que o grupo Record, né, a Rede Record aqui no Brasil, fechou o contrato também com a Liga Forte para transmitir um jogo, né, um jogo por rodada. Serão 38 jogos que a Record vai transmitir do Campeonato Brasileiro da temporada de 2025, do ano que vem, tá? Na TV aberta, né? Vai pagar um pouco mais de 200 milhões de reais. Agora a Amazon Prime, né? A Amazon Prime Video, né? O grupo Amazon acertou também aí com a Liga Forte, né? Para transmitir 38 jogos, o mesmo esquema da Rede Record, só que eles devem pagar algo em torno de 340 a 350 milhões de reais, mas ainda não foi sacramentada. Essa situação está encaminhada, tá? Inclusive a própria reportagem diz que a Liga Forte fechou o acordo
acordo com a Amazon, tá? Pela transmissão do Campeonato Brasileiro, mas ainda não foi sacramentado, ainda não foi assinada essa situação. Se isso acontecer, né, aí valores aí já chegando na casa, já passando na casa, na verdade, de R$500 bilhão com transmissão do próximo campeonato. Ainda nem acabou, né, de vender essas fatias aí dos direitos de televisão, né? 200 milhões de um lado, 300 e tantos do outro. A gente vai ver aí quem vai comprar esse direito de transmissão, quem vai vender, quais vão ser os valores envolvidos. E aí, no final das contas, eu quero saber se vai valer a pena para o Vasco ou se não vai valer. E para os outros times também. É isso que eu estou querendo saber, né? Então, assim, vamos ver. Se, por exemplo, a Record vai passar um jogo ano que vem, um jogo por rodada. Um jogo por rodada a Record passa, TV aberta. Tá? Isso está definido. A Amazon Prime vai passar um jogo por rodada. Então aí já estão ficando 8 jogos por rodada ainda a serem definidos do ano que vem, né? 8 jogos por rodada ainda a serem definidos. A Globo deve provavelmente continuar transmitindo, né? Nem que for um percentual mínimo ali, pelo menos no fim de semana, ou enfim, um jogo por semana. E o Premiere também deve continuar, porque o Premiere está dando super certo, o brasileiro aderiu, gostou. Acredito eu que eles não devem sair fora, acredito que não. Então essa galera deve permanecer, esses contratos devem ser reformulados e tem mais gente entrando nessa parada. Pode ser que entre mais empresa de streaming, tá? Só um exemplo aqui, como por exemplo uma ESPN da vida, que pertence ao grupo Disney, que também é da Amazon, né? Pode ser, por exemplo, de repente uma Bandeirantes, pode comprar, ou até mesmo uma Cazé TV, a gente não sabe, né? Mas vamos aguardar. Gente, isso aqui não é informação que eu estou falando para vocês agora, dessas empresas que eu especulei aqui não, é só mesmo aqui o imaginário. A única informação é que a Record realmente comprou e a Amazon Prime encaminhou, né? Encaminhou aí esse acerto com a Liga Forte para pagar algo em torno de 300 a 350 milhões de reais para transmitir 38 jogos do próximo campeonato. Então, a ver, né? A ver, por enquanto aí 2 emissoras fechando pacotes aí para transmitir um jogo por rodada a partir do ano que vem. Vamos ver se os valores no final das contas vão realmente valer a pena e se vai realmente ficar uma coisa bacana, uma coisa igualitária. Que se for fazer aquela situação para o grande continuar grande, o pequeno continuar pequeno, eu não acho maneiro. Não acho maneiro. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser dividido ali meio que parecido. Porque aí cada um vai sobressair depois com o tamanho da sua torcida, com seus próprios méritos. Por exemplo, o Vasco é gigante, tem muita torcida, aí o Vasco vai se dar bem aonde? Na bilheteria, todo jogo vai esgotar em poucas horas, que nem é. O Vasco vai se dar bem aonde? Na venda de camisa, de material esportivo, de enxoval. O Vasco vai se dar bem aonde? Outros pacotes. É aí que o Vasco vai aproveitar ter uma torcida gigante. Mesma coisa é o Mulamba, mesma coisa é o Corinthians, mesma coisa é o Cruzeiro, mesma coisa são os outros, o Palmeiras, os outros times aqui do futebol brasileiro. Agora, a questão de cota de televisão, tá, tem que ser de acordo com o jogo que for transmitido. Se for passar mais jogo daquele time, é claro que ele vai ter um direito de imagem maior, vai ter mais tempo de exibição na televisão. Então ele tem que receber um pouco mais. Aí é complicado, porque aí se a gente for, por exemplo, colocar ali só porque deu vontade mais jogos do Botafogo do que o do Vasco, já não tá maneiro. Já não tá legal. Diferente que, por exemplo, o Botafogo tá numa competição X que o Vasco não tá. Aí ok, aí não tem como, aí paciência. Entenderam como funciona? Agora, para aquela mesma competição, não, em relação ao Campeonato Brasileiro, o valor vai ser X para todo mundo, vai ser igual da transmissão. Com exceção de fulano e ciclano lá, que vão receber um pouquinho a mais, porque estão jogando a competição A e B, que a mesma empresa vai transmitir o jogo. Sabe como é que funciona? Acho que é mais ou menos por aí, tá? Minha opinião, só que não vai acontecer. Isso é o melhor dos mundos, mas isso não vai acontecer. A gente já está vendo aí Corinthians querendo pegar 300 milhões, Mulambo também querendo pegar na base de 200 a 300, né? O Vasco querendo aumentar o dele, os outros times também não querem ficar para trás. Então a gente vai ter que aguardar, muita água vai passar embaixo dessa ponte nessa questão envolvendo transmissão de jogos da próxima temporada. E eu vou ficando por aqui, um casaco no coração de cada um de vocês, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco! Boa noite, torcida vascaína.